no capítulo 9, versículo 16, diz: para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, em todas as nações. Então, serve como um testemunho. Vocês veem, o propósito de Deus não era apenas libertar aquele povo do Egito, mas era mostrar para todos que Ele era Deus, que os outros deuses eram falsos, que Ele tinha poder para libertar quem estava cativo, e para que o nome dele fosse conhecido em todos os lugares. Como você conheceu Deus? Como você ouviu falar dele? Como isso chegou aqui? Isso começou lá atrás, já no Êxodo, quando ele começou a trazer o propósito da vida dele, da vinda dele. Tá? Vamos falar agora sobre a travessia do Mar Vermelho. Tá? Porque quando a gente fala em Êxodo, vamos traçar uma linha do tempo aqui. Povo liberto, vendido como escravo, povo escravizado, Moisés se levanta, tem contato com Deus e é levantado. Vem as 10 pragas do Egito, o povo sai do Egito. Agora, só que quando o povo chega às margens do mar, o que acontece? Eles são cercados, porque a palavra nos diz lá no capítulo 14, versículo 19: os egípcios nos alcançaram junto ao mar. E aí, quando fala nos alcançaram junto ao mar, isso quer dizer o quê? Eles estão no deserto e chegaram no mar. E agora eles olham para trás e eles veem o exército se aproximando. Então nós fomos alcançados pelo inimigo. Vamos falar um pouquinho sobre fé. Um pouquinho só sobre fé, sobre o que é a nossa fé em meio a tudo isso. Porque cada vez que nós nos sentimos acuados como o povo egípcio, nós sempre questionamos: por que estamos vivendo isso? Por que estamos passando por isso? Não conseguimos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus conosco, mas queremos questionar a Deus. Mas aqui esse povo agora é cercado. Atrás, o inimigo. À frente, o mar. Então, sem saída. Mas ali, no capítulo 14, versículo 10, diz que Moisés pegou o cajado com uma mão e estendeu a mão sobre o mar. E esse mar se abriu. E aí todo mundo já conhece a história, que eles passaram. E aí a gente vem assim, o mar se abriu. Então, diante do povo, a gente vê um milagre. E no versículo 28 do capítulo 14, o exército inimigo entra atrás deles. E o mar encobre todo o exército inimigo. Poxa, talvez você ache que você tem sido perseguido e que você não tem saída. Mas essa passagem nos mostra que Ele é misericordioso para fazer um milagre em seu favor, em meu favor, e destruir o inimigo. Aqui era o Egito. Quem é o inimigo do povo hoje? Vocês acham que o inimigo é o seu presidente? Vocês acham que é contra ele que a gente tem que lutar? Vocês acham que o inimigo é a sua doença? Que nem sua ela é? A gente precisa ficar atento para isso, porque às vezes a gente está achando que o nosso inimigo é o nosso irmão de igreja, que está despontando na nossa frente. Ou o nosso irmão de igreja porque deu uma resposta mais atravessada. E a gente precisa ficar atento a isso. Vamos falar um pouquinho agora, e nós estamos indo ali para o Monte Sinai agora, para depois a gente já passar para Levítico.
O Monte Sinai é onde Moisés está no deserto, atravessaram o mar já, o povo já está indo para a terra prometida, que emana leite e mel, e agora ele sobe no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai ele fala com Deus, novamente, ouve a voz de Deus, recebe as tábuas da aliança, faz uma aliança entre Deus e Israel. Essa tábua da aliança ela tem os 10 mandamentos e as instruções do tabernáculo. Vamos deixar claro o que é o tabernáculo. E vejam bem, agora eu quero que vocês observem uma coisa. Aqui no Monte Sinai, o povo recebe as instruções para o tabernáculo. Tá? É aqui que ele recebe as instruções para o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é como se fosse um templo móvel. Um templo que podia ser montado para falar com Deus e saído quando fosse se movimentar, querendo que eles estavam indo para a terra prometida. Então aqui eles recebem a instrução do tabernáculo. Vocês já pararam para pensar como era feita a adoração antes disso? Como que esse povo falava com Deus e adorava a Deus? E nós vamos aprender um pouco mais à frente sobre isso também. Tem algumas referências que eu queria trazer, que são bem breves, que é assim. É aqui no capítulo 19, versículo 18 de Êxodo, em que Deus se revela ao povo. Até então, Deus havia falado com quem? Com Moisés. Só que agora o Monte Sinai incendeia, flameja. Lá no versículo 18 do capítulo 19, diz que todo o Monte Sinai fumegava. Então, é Deus aqui que está se revelando ao povo, não mais apenas a Moisés, mas se revelando ao povo. E aí, tem uma instrução para esse povo. A instrução diz o seguinte, lá no capítulo 19, versículos 5 e 6. Observe o que fala no versículo 5 e 6 do capítulo 19 de Êxodo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Ouvir a voz e guardar a aliança. Vamos falar um pouquinho, e assim, é claro que nós temos, a gente fala dos 10 mandamentos, e aí a gente fala que hoje as coisas são diferentes, isso é verdade, mas hoje nós estamos estudando Êxodo. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são os 10 mandamentos e por quê, muito breve. Mandamento 1, não terás outros deuses diante de mim. Observem que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. No primeiro, não terá outros deuses, ele fala que ele é exclusivo, a adoração é só para ele. Não terá para ti imagem, ele fala sobre idolatria. E olha só, agora nós vamos bater em tudo. Porque os 10 mandamentos são isso, são nos mostrando o caminho. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Reverência, respeito. E lembrar do dia de sábado para santificar. E alguns falam, mas essa história de dia de sábado, santificar a Deus são todos os dias. E é verdade. Todos os dias é dia de santificar a Deus e estarmos buscando a Ele. Só que nós estamos estudando Êxodo.
nós estamos estudando um povo que estava no deserto, que agora teve Deus revelado. Lembra que eu falei que no Monte Sinai agora há pouco, Deus se revelou no Monte Sinai? Agora esse povo tem o Deus revelado diante dos olhos. Isso é como se fosse o momento da nossa conversão e antes dela. Antes de se converter, não sabíamos quem ele era, mas ouvíamos falar dele, mas não tínhamos temor. Mas quando ele se revelou, agora passamos a ter temor, passamos a conhecê-lo, amá-lo verdadeiramente, querer não só agradá-lo, mas querer estar com ele. Nos próximos mandamentos, agora nós vamos para os mandamentos que dizem respeito ao próximo, a nós, os nossos irmãos em Cristo. Que na época aqui, está se referindo a Deus e ao próximo. Então, no 5º, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Vejam bem que os últimos 6 mandamentos dizem respeito ao próximo, mas os 4 primeiros dizem respeito a Deus. Por que isso não é a ordem não é invertida? Tem propósito que sigamos a Deus, respeitemos a Ele, mas não deixemos de respeitar o nosso próximo, de cuidar e atentar para o nosso próximo. Em Mateus 22, 37 a 40, fala exatamente sobre o que nós vivemos hoje: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Agora vamos falar sobre Levítico. Então, esse povo saiu do Egito, foi para o deserto, recebeu as leis, e esse povo não tinha uma rotina ordenada de adoração. E Levítico vem para isso, vem para regulamentar o culto. Então, assim, o culto vai ser assim. Vem para regulamentar como era feito o sacrifício, sobre o sacerdócio e o chamado à santidade. Primeiro, sobre o regulamento do culto. Como era esse regulamento do culto? O que era? Então, ele chama Moisés na tenda de congregação e diz: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, e aí ele vai falar como vai ser isso. Nos próximos versículos nós vamos estar vendo isso aqui, em Levítico, a partir do 9, capítulo 9, versículo 7. Mas nós vamos querer Então, primeiro, pense, o povo não tinha uma forma de culto. Levítico vem para isso, ordenar como vai ser o culto, como vocês vão me adorar. Depois, como vocês vão fazer os seus sacrifícios, amigos. Para que servirão esses sacrifícios? Depois, quem vai fazer o sacrifício, era o sacerdócio levítico. E por fim, sobre o chamado à santidade. Primeiro, o sistema sacrificial. Então ele orienta como vai ser o culto e vai falar sobre como vai ser o sacrifício. Porque o sacrifício era para expiação do pecado, era para ficar em paz, tem diversas funções, o sacrifício dos animais. E ele vai ensinar: espera aí, mas como que eu vou sacrificar? Como é que eu vou ter o meu pecado perdoado? Como que eu faço isso? É em Levítico que isso vai aparecer. É em Levítico que está ensinando isso. Como que é feito isso? O sacrifício tinha vários objetivos teológicos. Entre eles, expiação do pecado, reconciliação com Deus, adoração e gratidão, manutenção da santidade. Observe os objetivos teológicos do sacrifício, lá em Levítico. Quer dizer, o povo estava aprendendo as normas ali no Êxodo, saindo do Êxodo. Eles estão aprendendo agora. Primeiro, para que serve o sacrifício? Vocês vão fazer sacrifício
para ter os pecados perdoados. Vocês vão fazer o sacrifício quando vocês se afastarem da presença de Deus. Vocês vão fazer o sacrifício quando quiserem me adorar e me agradecer por tudo que vocês têm recebido, conquistado e têm vivido. E vocês vão fazer o sacrifício para manter os santos comigo, na minha presença. Isso não parece que os nossos tempos atuais, a gente só não sacrifica um animal vivo? Mas o que vocês acham que a gente faz cada vez que nos ajoelhamos para orar? Cada vez que saímos de casa para vir adorar? Cada vez que vamos ler a Bíblia? Cada vez que nos juntamos em comunhão? Nós estamos fazendo seguindo as orientações de Deus para o povo lá mesmo. De uma forma diferente, bem mais amena, né? Afinal de contas, ninguém tem que pegar um cordeiro e matar aqui, né? Por que ninguém tem que pegar um cordeiro e matar? Porque nós vivemos num tempo diferente, o tempo da graça, em que o cordeiro já se sacrificou por nós. E nós não podemos esquecer isso. Nós estamos estudando o Êxodo e falamos sobre Êxodo, mas não podemos esquecer do sacrifício feito por nós. Os sacrifícios eram holocausto, oferta de cereais, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Eu não vou descrever sobre cada um deles, tá? Porque não tem essa necessidade, depois vocês podem estar pesquisando, mas basicamente os sacrifícios eles vão hierarquicamente aumentando. Então, o holocausto é aquele que é para tudo, depois você vem pelas ofertas de cereais, e aí é oferecido farinha, azeite, incenso, era para agradecer. Depois vem a oferta pacífica, que é para adorar, para você ter comunhão com Deus. A oferta pelo pecado, que é aquele pecado que você fez sem querer. E a oferta pela culpa, que é aquele que você fez sabendo. Nós estamos aí muito na oferta pela culpa, né? Porque hoje o Espírito Santo fala conosco sobre o pecado que nós vamos cometer. E ainda assim a gente comete. O Espírito Santo nos alerta antes. Pode ver. Puxa aí que você, antes de você pecar, você já está sendo advertido pelo Espírito Santo e mesmo assim você vai lá e... Olha Paulo falando aí. O que eu não quero, não faço. O que eu quero, não faço, mas o que eu não quero, eu me pego fazendo. Bom, nesse momento em Levítico também, é aonde se define quem seriam os sacerdotes, tá? Que é o sacerdócio levítico. Então, quem eram os sacerdotes? Primeiro, em Números 3:11, diz que a escolha da tribo de Levi como sacerdotes. Quer dizer, a tribo de Levi seriam os sacerdotes. Nós vamos falar sobre quem é, o que vai fazer o sacerdote. Mas a tribo de Levi seriam os sacerdotes. Mas não toda a tribo, só os descendentes de Arão. Quer dizer, Moisés e Arão eram irmãos. Moisés e Arão eram descendentes de Levi, só que apenas os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. E isso está lá em Êxodo 28:1, onde diz que apenas descendentes de Arão. O que fazia um sacerdote? Eles conduziam o culto, conduziam os sacrifícios, faziam a mediação espiritual entre Deus e o povo de Israel. Olha só, era o sacerdote que falava com Deus. Porque quando Deus falou com o povo através de Moisés, o povo ficou com medo quando Deus se revelou e pediu para Moisés: não, fala tu com ele, ele fala conosco através de ti. E aí Deus continuou usando Moisés para falar com o povo, e agora é instituído o sacerdócio levítico. A tribo de Levi vai ser o intercessor, o interlocutor, vai ser o caminho entre o povo e Deus. Existiam funções sacerdotais. Então eram elas: oferecer sacrifícios,
cuidar do tabernáculo. Lembra que o tabernáculo era a tenda móvel? Cuidar do tabernáculo, ensinar a lei ao povo e interceder pelo povo. Eu vou repetir. O que é o sacerdócio levítico aqui, sobre as funções. Presta atenção. Oferecer sacrifícios, eram eles que sacrificavam os animais. Era cuidar do tabernáculo. Eu vou tentar ser mais claro. Oferecia o sacrifício, lá eles matavam animais, sacrificavam. Hoje a gente ora na madrugada. Hoje a gente ajoelha na segunda-feira. Hoje a gente vem no círculo de orações, a gente não, as mulheres, na terça-feira. Cuidar do tabernáculo. O tabernáculo era a tenda móvel, que hoje é um templo fixo, dividido em muitos. E nós cuidamos disso. Ensinar a lei ao povo. A lei, aqui em Êxodo, está falando lá da lei mosaica. Mas hoje, o que nós estamos fazendo aqui, hoje, não é isso? Interceder pelo povo. Você tem orado pelos enfermos da sua igreja? Você tem intercedido por quem necessita? Hierarquia sacerdotal. Existiam 3 hierarquias. O sumo sacerdote, que era o sumo sacerdote que entrava na presença do Santo dos Santos. Ele era o ápice do sacerdócio e era ele quem entrava na presença de Deus para oferecer o sacrifício. Só ele fazia isso. Depois dele vinham os sacerdotes, que eram os filhos de Arão, que eram os responsáveis pela manutenção de tudo. E depois vinham os levitas. E aí vem agora, vamos deixar muito claro essa questão do levita, porque a gente tem o costume de chamar o pessoal do louvor de levita, né? Levita eram os auxiliares do tabernáculo, ou os auxiliares do templo móvel. Eles eram chamados de levitas. Então eram eles que faziam as funções auxiliares lá. Leva, traz, limpa, mexe, lá, a parte prática. Seria hoje como se fosse mais ou menos como os diáconos, né? Que pega a mão, põe a mão na massa, vai lá fazer e resolver a parte prática do serviço. O chamado à santidade, estamos terminando, tá? O chamado à santidade. Em Levítico 19, 2, diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que significa santidade dentro de Levítico? Primeiro, é uma separação para Deus. Olha bem o que ele fala no versículo 2 do capítulo 19: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Se nós precisamos ser imitadores, nós precisamos entender que existe a necessidade de nos separarmos. Nos separarmos do quê? Nos separarmos do mundo, das coisas que nos levam para o mundo. Certa vez eu ouvi na minha conversão uma ministração em que o pregador falava assim: porque eu fui num bar e para alcançar o meu irmão eu tomei uma cerveja com ele. E aí aquilo para mim foi um absurdo, e para mim é um absurdo até hoje, porque testemunho melhor teria sido ele recusar. Porque aqui, chamado à santidade é você ser santo e abrir mão das coisas que te impulsionam para o mundo. Tá, mas a bebida não me impulsiona para o mundo. Tá bom, mas o que te impulsiona para o mundo? O que te atrai para fora da igreja? Você tem vigiado contra isso? Se separar isso, é você abrir mão das coisas que você gosta, que alimentam a sua carne. Uma vida moral correta, pureza espiritual e obediência à lei. Como é difícil essa questão da vida moral correta. Porque dentro da igreja, moralmente, todo mundo é santo. Só que quando coloca o pé para fora, é que a gente vai ver quem é. E aí quem vê, não somos nós os pastores. Não são vocês os seus irmãos em Cristo.
Quem vê isso é a mulher, o filho. Tem tantas coisas que a gente precisa trabalhar nisso para entender essa questão do chamado à santidade, que nós não podemos simplesmente levar de qualquer jeito. Quando fala em pureza espiritual, é muito claro sobre como nós temos tratado o Espírito que vive, que habita em nós. Como que o povo vivia essa santidade? Leis de pureza, a gente vai ver lá em Levítico 11:15, o sistema sacrificial, e olha só, as leis da pureza, Levítico 11:15, está falando das leis. Sistema sacrificial, que era como eles viviam, sacrificavam os animais. A vida moral e social, porque tentavam viver uma vida íntegra, está lá em Levítico 18:20. E as festas e cultos, está em Levítico 23. Então, de Levítico 11 até Levítico 23, ele está falando exatamente disso, sobre viver em santidade. Sobre viver em santidade. E quando a gente vai ler isso, a gente vê que é muito mais difícil do que a gente imaginava. É muito mais complicado do que a gente imaginava. Só que nós vivemos no tempo da graça, onde não precisamos seguir as leis mosaicas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode matar? Não. Está lá no Antigo Testamento que você não matará. Então a gente precisa começar a entender que a lei não se trata só do Antigo ou do Novo Testamento. Que ela serve para nos guiar nessa questão da santidade espiritual. Nos guiar em que sentido? Nos guiar no sentido de por onde caminharemos mesmo, por onde andaremos. Ela aparece também lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 a 16, que diz assim: sede santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Pedro aqui faz uma referência exatamente ao texto que foi lido anteriormente, onde ele está dizendo aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16, sede santos em todo o vosso procedimento. Não é só nisso ou naquilo, em tudo que você fizer, inclusive nos nossos pensamentos, inclusive na ira no nosso coração, inclusive nas coisas que falamos, que soltamos, inclusive no desrespeito aos nossos irmãos, ou aos nossos pastores, ou à nossa liderança. Em tudo, não dá para a gente escolher onde nós seremos santos. Em tudo, escolher por santidade não é uma opção onde podemos pegar aqui ou ali. Levítico vem explicando para esse povo como deveriam se comportar. E as explicações de Levítico servem também para os dias de hoje, como deveremos cultuar a Deus, como devemos sacrificar. Claro que você não vai pegar hoje um animal para sacrificar a Deus, porque hoje o cordeiro já foi sacrificado por nós. Só que você tem feito o quê para cumprir a vontade de Deus na vida de cada um de nós? E aí, quando eu falo que você tem feito para cumprir na vida do outro, é exatamente sobre isso. Porque vocês imaginem se em Êxodo Moisés não explicasse isso para o povo. Porque é lá em Êxodo que Moisés está falando para o povo: vocês saíram lá do cativeiro, vocês não são mais escravos, mas agora nós vamos ter que adorar a Deus assim, E aí certamente muitos ali falam: mas assim? Mas desse jeito? Mas nós vamos ter que fazer isso? Nós vamos ter que abrir mão disso? Nós ainda precisamos mudar muito dos nossos comportamentos para que entendamos o que Deus quer conosco.
nós estamos fazendo um curso de teologia. E eu garanto uma coisa para vocês. Vocês vão ouvir falar de teologia com vocês e não vai ser uma coisinha agradável aos ouvidos. Porque é o estudo daquilo que nós precisamos em Deus. É o estudo dele. Não é o estudo da nossa vontade. Não é o estudo do que nós queremos. É o estudo da vontade dele para as nossas vidas.